Bom, meu nome é Tom Lisboa, eu trabalho na área da economia criativa ligada às artes visuais. Eu estou no mercado de trabalho há mais ou menos uns 20 anos. Nessa área eu exerci várias funções, eu trabalhei como educador, trabalhei principalmente como fotógrafo, mas também exerci atividades de curadoria em eventos que eu considero super importantes, tanto para Curitiba quanto para o Paraná. É, e as minhas principais ações elas foram localizadas em Curitiba, apesar de eu também ter desenvolvido projetos para outras cidades, como por exemplo, eu acabei de lançar um livro em que eu criei os primeiros cartões postais dos 10 menores municípios do Paraná. E isso me levou para essas localidades que têm população entre 1.500 e 2.500 habitantes, e que foi uma aventura incrível. Então, assim, apesar de eu estar baseado em Curitiba, eu procuro sempre que eu posso explorar, né, outras áreas do estado, outras cidades. A principal dificuldade que, que eu acabei passando no meu empreendimento é a dificuldade de pagar as contas, né? A gente que trabalha com artes visuais, bom, artes visuais, teatro, cinema, a gente trabalha com uma coisa chamada público, e o público ele foi impedido de chegar até a gente. A gente também precisa de um local para reunir pessoas e isso nos foi tirado também. Então, e como a gente não tem um local para reunir pessoas e trazer esse público, também por causa disso os projetos ficam inviabilizados e nós como produtores culturais, produtores de cultura, nós ficamos, né, inviabilizados também de ter qualquer tipo de renda. Outra coisa importante também é que as conexões parece que foram rompidas, né? Essa networking que geralmente a gente tem de trocar, de encontrar os parceiros criativos, isso acabou, todo mundo ficou isolado. E então, na verdade, foram duas dificuldades. Uma é romper essas relações, e agora existe uma dificuldade de reconectar e ao mesmo tempo criar novas relações criativas a partir desse novo momento, né? Espero que pós-pandemia que a gente tá vivendo. Então, eu acho que... e outra dificuldade também foi manter a sobriedade e manter de alguma forma a minha produção acontecendo, mesmo numa situação completa de adversidade, né? Eu acho que isso vale muito a pena ser mencionado. Essa, mas que eu acho que é uma qualidade inerente aos artistas. Os artistas têm essa propriedade. A gente resiste, a gente consegue continuar produzindo, mesmo com censura, mesmo com pandemia. A gente sempre encontra um meio de continuar respondendo a esses estímulos que a gente recebe, né, do mundo externo. Em relação às atividades, às iniciativas que poderiam ter sido tomadas e que estão sendo tomadas pelos órgãos públicos, eu acho que isso foi feito de certa maneira com muita propriedade, com essas verbas da Lei Aldir Blanc. Isso foi de uma ajuda tremenda. E também a continuidade dos editais, né? Tanto municipais quanto estaduais. A gente podia estar sempre contando com esses estímulos criativos e também financeiros vindos dos órgãos públicos. E eu achei muito interessante essa iniciativa educacional que está sendo proposta agora, porque a gente está vindo desse período de quase destruição, né?
E agora que a gente vai reconstruir tudo de novo, né? Reconstruir a relação com os espaços, reconstruir a relação com as pessoas, reconstruir a relação com a vida. É, me parece que uma proposta educacional como essa, de focar em economia criativa e solidária, foi uma ideia sensacional. Até porque os artistas às vezes eles são muito pragmáticos, mas a gente não tem essa visão um pouco mais empresarial, administrativa, e que eu acho que é tão importante nesse momento ter esse tipo de treinamento para enfrentar, né, esse novo momento que a gente está passando. Bom, a Covid ela impactou a Drops Cultural e também me impactou. Eu tive Covid, eu fiquei 2 dias no hospital, não gostei nada dessa experiência. É, então a Covid, como eu falei, ela afetou a minha vida pessoal e empresarial, é, afastando o público, me afastando das pessoas, me afastando dos espaços públicos de contato para poder mostrar meu trabalho, de poder propor novas ideias. Isso para mim foi acho que uma das grandes consequências negativas, mas ao mesmo tempo a Covid ela trouxe esse espaço de reflexão, né? O que acontece a partir disso, como que a gente se reinventa. Então teve esse impacto muito negativo, né? E claro, das dificuldades financeiras que foram inevitáveis, mas agora acho que se abre um espaço para a gente pensar, e agora, o que vem depois? E o que eu aprendi nesse momento de pandemia? Eu acho que a pandemia ela teve esse impacto positivo e também esse grande impacto negativo. Entre as grandes ações que eu acho que a Drops Cultural realizou, foi o livro que eu acabei de mencionar, que foi um livro em que eu fui explorar os 10 menores municípios do Paraná para criar os seus primeiros cartões postais, e foi um projeto que eu fiz durante a pandemia, numa época, foi agosto de 2020, eu lembro que os casos do Paraná, eles deram uma caída grande, eu falei, vou colocar o carro na estrada, tomar todos os cuidados que eu tenho que tomar, e esse projeto já estava aprovado no Profice desde 2018, mas eu fui fazer mestrado, então eu acabei fazendo esse projeto só em 2020. E para mim foi um projeto que me salvou mentalmente e ao mesmo tempo me trouxe esse contato mais humano. Além de criar os primeiros cartões postais, e que eu doei para cada uma dessas 10 cidades, 3.000 postais, eu pude escrever a história dessas cidades, que até então é inédita, porque está tudo muito baseado em tradição oral. Todo mundo na cidade conhece as histórias, mas ninguém escreveu a história de fato. E eu me dei esse trabalho de escutar as histórias e traduzi-las, e tentar condensar essas histórias num único texto. E também divulgar imagens desses locais que ninguém conhece. Imagina, são cidades que têm entre 1.500 e 2.500 habitantes. Então esse foi uma grande realização. Eu consegui também fazer um projeto de colaboração criativa online, que eu chamei de Linhas de Horizonte. Esse foi um projeto, uma iniciativa particular, eu não tive nenhum tipo de apoio, mas eu desenvolvi durante 3 meses, enquanto a gente estava confinado. Eu pedi para as pessoas me mandarem as vistas das janelas delas, e tinha uma exigência, nessa janela tinha que ter uma linha que começasse do lado esquerdo e terminasse do lado direito. Então eu fui costurando, conectando as linhas e formando um único horizonte a partir dos vários horizontes que eu estava recebendo. E foi lindo, eu recebi acho que contribuições de 200 pessoas em 25 países, e esse projeto me trouxe uma certa sanidade e ao mesmo tempo solidariedade das pessoas, de várias pessoas ao redor do Brasil e também do mundo. Então essas acho que foram as 2 principais colaborações que eu posso mencionar. E o aprendizado que a pandemia acabou trazendo para a minha vida e com certeza para de todos os brasileiros e também de todas as pessoas do mundo.